E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio a você aluno, a você estudante, um canal de apoio aos seus estudos exclusivo para a resolução de questões de biologia. Estamos resolvendo aqui nossa lista com questões sobre ciclos biogeoquímicos. É um tópico de ecologia que cai muito em provas, tá? Essa questão que a gente vai fazer agora, gente, questão de número 7. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente, tá bom? Durante o dia, parte da energia solar é captada pela superfície da Terra e absorvida, enquanto a outra parte é irradiada para a atmosfera de volta para o espaço. Os gases naturais que existem na atmosfera funcionam como uma espécie de capa protetora, que impede a dispersão total de calor, o que ajuda a manter o planeta quente. Se esse processo denominado efeito estufa não existisse, a temperatura da superfície terrestre seria, em média, cerca de 34 graus mais fria do que é hoje. Portanto, pode-se afirmar que o efeito estufa é imprescindível para a manutenção da vida na Terra. Gente, essa questão, ela traz um texto interessante já falando sobre efeito estufa, né? O efeito estufa, ele é garantido pela presença de gases estufa na nossa atmosfera, né? Gases estufa são aqueles gases capazes de reter calor, né? Como o CO2, como o ozônio, como o metano, que estão na nossa atmosfera, tá? Lembrando que o CO2 é quem mais contribui com esse efeito estufa, não por ter mais potencial estufa, e sim porque ele está sendo liberado em maior quantidade, tá certo? Normalmente é o terceiro gás em abundância na nossa atmosfera, tá bom? Vamos continuar a proposição, para a questão, continuar lendo a questão para ver o que ela traz para a gente, tá bom? Nos últimos séculos, a ação do homem vem promovendo na atmosfera um aumento considerável na taxa de dióxido de carbono, CO2, gás importante na produção do efeito estufa. A ação antropogênica, ou seja, a interferência humana sobre o meio ambiente, é apontada como uma das responsáveis pelo aumento acima do normal da temperatura do planeta. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. A destruição da camada de ozônio pelo aumento do dióxido de carbono na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo efeito estufa. Gente, o efeito estufa, como a gente acabou de falar agora há pouco para vocês, está relacionado ao leve aquecimento da Terra, né? O efeito estufa não é uma coisa ruim, tá, gente? O efeito estufa é algo bom, tá? O ruim é a intensificação do efeito estufa, que está relacionado com isso que a gente chama de aquecimento global. Agora, a questão está citando aí na letra A que o efeito estufa, a intensificação do efeito estufa, tem a ver com a destruição da camada de ozônio. A ideia está errada, tá, gente? Destruição da camada de ozônio também não é feita, não é promovida pelo CO2. Qual é o principal gás responsável pela destruição da camada de ozônio? É o gás CFC. Eu trouxe aqui para vocês um esqueminha, vamos dar uma olhada nesse esquema. Percebam que nesse esquema a gente tem o CFC sendo mostrado aí como principal gás responsável pela destruição da camada de ozônio. Essa camada de ozônio fica localizada a cerca de 30 km de altitude, né, na estratosfera, e ela atua protegendo contra os raios ultravioleta, né? Se não tivesse camada de ozônio, haveria uma passagem muito maior de radiação ultravioleta. A destruição da camada de ozônio se dá em especial pelo CFC, como está sendo demonstrado aí nessas reações químicas que eu trouxe para vocês nessa figura, tá? Então, gente, só para recapitular, a letra A está incorreta, porque ela está dizendo que quem destrói a camada de ozônio é o CO2 e essa destruição estaria relacionada com o efeito estufa. Pode descartar a letra A. A letra B, ela diz o seguinte: o aumento da concentração de gases, como gás carbônico, por ação antropogênica, se deve principalmente pela queima de combustíveis fósseis e destruição de florestas naturais. Gente, essa é a alternativa correta. Pode marcar aí, letra B. A ação antropogênica, gente, é a ação do ser humano. O ser humano libera muito gás carbônico quando queima combustível nas indústrias, nos veículos automotores, tá? Pelo desmatamento também. Gente, a ideia é a seguinte, ó. É muito comum questões de biologia culparem a ação humana pelo aumento da concentração de CO2 na atmosfera e, consequentemente, pela intensificação do efeito estufa, tá? Pelo aquecimento global. Essa resposta letra B é a resposta clássica de questões que a gente sempre vê caindo sobre ecologia, né, e problemas ambientais em questões em provas que envolvem conteúdo de biologia, tá bom? Vamos analisar as outras proposições, mas a resposta já é a letra B, né? Letra C diz o seguinte: uma das consequências do efeito estufa é a diminuição da absorção de raios solares,
o que interfere na fotossíntese. Gente, já vou parar daí essa proposição. O efeito estufa não impede a passagem de luz, favorece o aquecimento do planeta. A luz atravessa, aquece a Terra e o calor é retido. Então essa letra C pode descartar. Letra D diz o seguinte: a ação antropogênica, ou seja, a ação do homem, né, não pode ser considerado um fator de alteração ambiental, uma vez que o efeito estufa existe independentemente da supressão de gases como o CO2 pelo homem. Gente, a ação humana, ela é sempre foco nas questões que falam sobre efeito estufa, aquecimento global de biologia, tá? Então essa proposição, ela está descartada. Embora alguns autores e livros de geografia, né, apontem que o planeta passa por ciclos naturais de aquecimento, resfriamento, né? Só a não ser que o enunciado da questão te mande seguir essa visão, você vai seguir sempre a ideia de que o homem seria o responsável pela intensificação do efeito estufa, tá? Pode descartar essa letra. Letra E diz assim: chuvas ácidas são consequência do efeito estufa. Já vou parar daí, tá, gente? A chuva ácida é consequência da liberação de gases NOx e SOx para a atmosfera. A chuva ácida é consequência de uma grande queima de combustíveis em indústrias e por veículos. A chuva ácida acontece em ambientes que têm maior industrialização. Voltando para a letra E, tá, gente? Está dizendo que a chuva ácida é consequência do efeito estufa e provoca a acidificação do oceano. O efeito estufa poderia estar relacionado com essa acidificação porque teria CO2 mais circulando no ambiente aquático. Mas não é essa chuva ácida, não tem relação. Pode descartar a letra E, tá bom? Você gostou da resolução dessa questão? Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos aqui continuar estudando juntos, ó, até a sua aprovação.